Bom dia Campo Grande, bom dia Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos aqui mais um pré-candidato das eleições de 2018. E dessa vez mais um pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje um pré-candidato do PSOL. É isso, João Alfredo? É isso mesmo. Muito obrigado por ter vindo. Eu te agradeço. É um prazer te receber aqui. Alícia? Alcina. Alcina. Obrigado, Alcina. Obrigado, Fernanda. Bom dia a toda a população sul-mato-grossense. Estamos aí com mais uma opção para eleitor, sendo pré-candidato pelo PSOL, PSOL 50. O João Alfredo, ele foi vice-prefeito na cidade de Ribas, mas renunciou com um ano de mandato e depois disso foi candidato por duas vezes a prefeito do município lá, né? Não eleito. E não eleito. Agora vem como pré-candidato a governo do estado. Sim. Como é encarar um desafio desse, tão distante daquela realidade do município lá, João Alfredo? Eu vejo com bastante tranquilidade. Eu não vejo com dificuldade. É lógico, é preciso ter bastante coragem, porque afinal de contas você vai encarar aí a velha política, né? Totalmente estruturada em todos os municípios do estado, a máquina do estado de um lado, um ex-governador do outro, também com uma estrutura muito maior, né? Mas eu vejo com bons olhos porque essa é uma eleição, eu entendo, bastante diferenciada em razão dos escândalos que o Brasil sofreu nesses últimos anos, desde o mensalão, passando pela Lava Jato, a lama asfáltica, propriamente nossa, aqui do nossos sul-mato-grossenses. Então eu vejo com bastante facilidade, porque é hora do eleitor fazer uma leitura, né, de que é o voto dele que vai mudar o que está aí. Então eu não tenho dificuldades, sempre fiz campanha sem dinheiro, né? Sempre fiz campanha utilizando da mídia e principalmente agora das redes sociais, que é um instrumento espetacular para nós que não dispomos de condições financeiras, né? Então estou aí para encarar esses tubarões da política sul-mato-grossense. O caminho teoricamente teria que ser esse, né, João? Pois é. Sem gastar, porque afinal de contas é aí onde todo rombo começa. Porque, eleitor, pare e pensa bem. Se o cara vai disputar um cargo para fazer um serviço de utilidade pública, que é para todos, né? Ele vai tirar dinheiro do bolso dele para quê? Ele vai pegar dinheiro emprestado para quê? Se ele vai ter que pagar. Se ele vai ter que pagar, de algum lugar ele vai ter que tirar, né? Então se você obrigar ele a te pagar pelo seu voto, ele vai ter que buscar. E aí, vira essa bola de neve. Entendeu? É onde tudo começa. E quem financia as campanhas políticas, eles querem um retorno deste financiamento. A confusão foi tão grande até então, que nessa bagunça toda, João, foi JBS pro espaço, foi Odebrecht pro espaço, só virou lambança. Por quê? Chegou um momento que o negócio entrou em erupção, que até a nossa Petrobras quase que vai pro ralo. Quase que faliu. Se não é o Sérgio Moro entrar pro meio com a espada em punho, vai pro ralo. Mas o político corrupto só existe porque tem quem corrompe ele. Eu vejo que hoje o Brasil ele tem dois grandes momentos, né? Antes da Lava Jato e depois da Lava Jato. Então é por isso que eu aposto numa mudança comportamental do eleitor. Eu acredito que o eleitor, de uma forma muito sutil, muito sorrateira, vai fazer a diferença nas eleições de outubro. O que você vê de prioridade aqui para o estado que te motiva a sair? O que você acha que você, João Flores, pode contribuir? João Alfredo, perdão. Pode contribuir aqui para a política sul-mato-grossense? Eu tiro, por exemplo, o que está acontecendo hoje no Maranhão, com Flávio Dino, do PCdoB, que enfrentou a família Sarney e tornou-se governador do estado, e hoje é um governador que tem o maior índice de ótimo e bom nas pesquisas dos 27 outros estados brasileiros. Ele investiu muito na educação, e a prioridade nossa será
à educação, essencialmente à educação. Só para você fazer um comparativo, hoje nós temos um salário de 40 horas para os professores da rede pública estadual de R$ 2.800, R$ 3.000. No Maranhão, que tem o mesmo PIB do Mato Grosso do Sul, né, o salário do professor da rede pública é de R$ 5.750. Então, primeira coisa, valorizar o professor e mais além, estruturar as escolas públicas estaduais. Não só fisicamente, dotando elas com climatizadores, com ar-condicionado, e trabalhar também na merenda escolar e no material didático. Talvez você não saiba, mas hoje o Estado gasta 47 centavos por aluno na merenda escolar dia. É vergonhoso. Contrapartida no presídio? Justamente. Então é vergonhoso o que o Estado gasta, né? E curiosamente ele consegue complementar os 25% exigidos como gasto de educação, mas nós não sabemos para onde esse dinheiro vai. Então esse dinheiro é muito mal gerido. Então o nosso propósito é estabelecer prioridades: educação, saúde e habitação. E depois, logicamente, a infraestrutura do Estado que necessita. O pessoal, ele vem em chapa pura? Estamos estudando. Né? Nós ainda não fizemos oficialmente o lançamento de nossa candidatura, mas nós estamos estudando algumas coligações em outros partidos, também ideologicamente de esquerdas. Então não sabemos ainda. Nós estamos preparados. É possível que vocês É possível. façam composições. Sem dúvida, mas com partidos de centro-esquerda. Caso não hajam essas composições, vocês teriam um grupo suficiente para montar uma chapa? Temos suficiente. Com quadro de estaduais, federais, Senado? Temos candidatos para tudo. Nós estamos aí hoje em 40% do Estado, né? Mas esses 40% nos dão a possibilidade de montar chapa pura e estruturar todos os outros cargos para minoritário. A nível nacional? A nível nacional nós temos o Guilherme Boulos, né, que lançou a candidatura dele agora em março, juntamente com uma índia, que é a primeira índia a participar de uma campanha para presidente da República, como candidata a vice, que é a Sônia Guajajara, né, e estamos aí articulando, inclusive, uma possível vinda deles para Campo Grande e Dourados. Tirando esse 1 ano de gestão como vice-prefeito, você teria tido algum outro cargo público antes, João? Não, nunca tive. É a primeira vez? Eu, na verdade, tive sim. Eu morei 12 anos em São Paulo, capital, onde eu me formei. Fui servidor... Qual é a sua formação? Eu sou advogado. Eu me formei em São Paulo, capital. Trabalhei no Hospital do Servidor Público Municipal, HSPM, um hospital que tem 3.000 servidores, que atende todos os servidores municipais de São Paulo. Fui funcionário ali 3 anos, depois prestei um concurso para o Banespa, fui funcionário do Banespa por 5 anos, me desliguei do Banespa como gerente adjunto de conta pessoa física, e aí então eu parti para a advocacia em razão da minha formatura. Daí o hábito do papel e da caneta. Sem dúvida. Escrevo tudo, necessariamente. E tenho uma memória muito boa. Sua posição com relação a essa questão do fechamento de fronteira? Olha, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul em torno de 1.500 a 1.600 quilômetros de fronteira, né? Uma parte seca, outra parte pelo Rio Paraguai. É preciso ter uma atenção especial na fronteira, porque os graves problemas do país, seja com relação às drogas, seja com relação às armas, envolve as fronteiras do Paraguai e Bolívia. Então, se hoje o Rio de Janeiro está na situação que está, se deve à fronteira do nosso estado. Então, eu sou totalmente favorável a intensificar a fiscalização, seja através do Comando Militar do Oeste, seja através da Polícia Militar Estadual, seja através do DOF, né, para que nós possamos Mas as nossas polícias aqui, não existe uma condição
totalitária para conseguir fazer esse... Não, é necessário que haja um suporte federal. Sem dúvida, mas sem dúvida. Sem dúvida. Né? Mas você tem o Comando Militar do Oeste. Sim. Né? Aqui no Mato Grosso do Sul. Então é preciso... Mas nós não podemos usá-lo por completo numa fronteira que desguarnece todo o restante do Estado. Deixa eu te falar uma coisa. Isso se faz através de convênios. Isso se faz através de parcerias. Né? Seja com municípios fronteiriços, seja com o Estado, seja com a própria União. Então é perfeitamente possível. Né? Então você não pode deixar o que está acontecendo no Rio de Janeiro como intervenção, né, das Forças Armadas, né, e quando você poderia muito antes ter uma parceria, estabelecer um convênio para que o Exército, as Forças Armadas de uma forma geral, intensificar a fiscalização na fronteira. É uma coisa muito simples, basta ter vontade. O que falta, infelizmente, na política brasileira, chama-se vontade. Caminhos tem. Tem, com certeza. Caminhos tem. E infelizmente também tem um grande problema. Esse dia eu assistindo uma entrevista do Guilherme Boulos, né, ele disse uma coisa que eu achei espetacular, no Roda Viva. Ele disse assim, a população não é consultada de absolutamente nada. As coisas desse país elas são impositivas. Nós temos dois grandes institutos constitucionais, que é o plebiscito e o referendo, que nós não usamos. Quantas vezes, pós-Constituição de 88, nós usamos o plebiscito? Nenhuma, até onde não, nós usamos no desarmamento. Foi só no desarmamento, mas logo que... Percebe? Então nós usamos esses institutos, seja para estabelecer um diálogo direto com a população, para escuta, o que vocês querem? Sequer para o impeachment. Mas, também. Então você tem instrumentos legais para consultar a população sobre como fazer. Porque às vezes a solução está na ideia mais simples, mais pueril do mundo para você consertar um problema. Só que às vezes o administrador não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Essa é a grande verdade. Uma outra questão, João, que eu gostaria de saber a sua opinião, é com relação à nossa maior atividade comercial aqui no estado, de maior renda, que seria a questão dos agropecuaristas, esses confrontos que existem aí com essas demarcações de terras, essas invasões. Como é que você vê isso de uma forma ampla? Olha, o meu partido ele tem um posicionamento muito sério a respeito disso, né? E eu também tenho, porque eu sou pecuarista, eu tenho propriedade rural, então eu estou, digamos assim, dos dois lados, né? O lado programático... Entre a cruz e a espada. Justamente. Então, o que eu saberia dizer para você, no primeiro instante, é o seguinte: há quantos anos não se faz uma reforma agrária no Mato Grosso do Sul? Está saindo uma agora, né? Mas nós estamos aí sem entregar lotes aos mais necessitados há pelo menos 7, 8 anos. Mas esse monte de cabana que a gente vê? Tem muita gente necessitada. Porque para todo lado que você vai, você viaja no Mato Grosso do Sul. Tem muita gente necessitada. Eu fui semana passada a Ponta Porã. Daqui lá você vê na estrada. Aí você vai, pega aqui para o outro lado, vai para Cuiabá. Daqui lá você vê cabaninha na estrada. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos visto algumas formas alternativas de reforma agrária, né, onde há aí uma parceria entre União, Estado e município, através da Agraer, né, onde adquire-se uma propriedade rural, fraciona a propriedade rural e financia esta área fracionada ao agricultor, ao pequeno agricultor que dela necessita. Isso tem sido um sucesso, né? Agora, o grande problema é que o Estado mal tem condições de gerir recursos outros, né, para suportar a folha de pagamento, por exemplo, devido à enorme quantidade de cargos de comissão que nós temos aqui no Estado, devido aos gastos excessivos que nós temos na folha de pagamento. Para você ter uma ideia, o ano passado houve um déficit de 3 bilhões de reais no orçamento público estadual. Então, ou seja, o Estado não tem condições para nada. Mas você é a favor das invasões? Não,
Absolutamente. Não sou a favor das invasões. Eu sou a favor de você chamar aquele médio proprietário de terras ou grande proprietário de terras e dizer para ele, eu pretendo adquirir sua propriedade. Adquire a propriedade, se faz o pagamento e se faz o fracionamento desta forma. Absolutamente. Porque a gente vê que tem muita gente nesse estado, eu já trabalhei, fiquei aí 6 anos na área de assistência social. A gente sabe que existem as pessoas que precisam e querem ter um espaço para poder produzir. Mas a gente também sabe daquela outra parte lá... Existe os oportunistas. Exatamente, que pega para negociar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu disse com relação à vontade política é justamente isso. Eu tenho uma propriedade rural ao lado do assentamento Mutum, onde são 345 lotes. Se você for buscar na origem do assentamento, hoje tem 20% dos assentados originários. 80% adquiriram essas propriedades. Agora, o INCRA não fez nada em tomar a propriedade daqueles que venderam. Ou seja, passaram-se 20 anos e nada foi feito. Falta o quê? Vontade política. Por quê? Porque muitos desses que estão na beira de estradas podem estar lá... Eu não sei se é vontade não, João. Você sabe o que eu vejo aí? Num problema de gestão, que é uma coisa assim, que a gente vê acontecer muito. Eu acho que numa gestão pública, as pessoas que ocupam determinados cargos têm que ter conhecimento do cargo que está ocupando. Porque muitas vezes está ali ocupando uma cadeira e não tem noção do que tem que ser feito. É dívida de campanha, compromisso de campanha, tem que contemplar o partido, tem que não sei o quê. O fulano vai lá, cai lá de paraquedas, puf, um administrador vai lá para a saúde, o outro não sei o que, vai lá para não sei para onde. E a pessoa não tem ideia de como proceder dentro daquele espaço. É onde vem as desorganizações e as coisas vão se acumulando. Então, eu vejo dessa forma porque a gente está careca de saber e de ver pessoas não capacitadas para estarem ocupando determinados cargos, né? Esses loteamentos, eles são maléficos à administração pública, sobretudo quando há esses compromissos com o legislativo, né? Onde, para que haja o apoio político, é necessário você submeter alguns cargos aos membros do Legislativo. A gente até entende que isso possa acontecer e sabe que isso acontece, isso é praxe, né? Vamos supor, você que não pretende colocar dinheiro na sua campanha, não tem que compor, e acha que tem que ser assim mesmo, né? O que você vai fazer? Você vai levar uma equipe tua, tá certo? Você vai levar os caras que te ajudaram, você tem que contemplar, não tem como. De uma forma ou de outra você tem que pagar a sua dívida, que seja assim. Entendeu? Mas os pontos chaves você não pode comprometer. Mas sem dúvida. Você não pode. Aí é irresponsabilidade da gestão. Não, sem dúvida. Aí você está comprometendo todo um processo e todos os resultados também. A ideia é você, parte, aproveitar servidores de carreira. E parte, você contemplar pessoas da sua confiança, né, e que auxiliaram você no processo eleitoral. Porém, você tem que cobrar resultados. Um dos princípios que eu julgo muito interessantes, os princípios do direito administrativo, é o princípio da eficiência. Você sabe como é que tinha que ser? É o princípio da eficiência. Você tem que ser eficiente. Não foi eficiente? Até logo. Infelizmente é assim. Não, você sabe como é que tinha que ser para funcionar? Secretário de saúde, concursado, ele é isento. Do servidor de carreira. Exatamente. Servidor de carreira. Secretário de educação, concursado. Secretário, tudo concursado. Porque aí, ó, entra só a equipe. O cara tá ali, ele é um servidor que ele responde por qualquer caca que ele fizer. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você não pode, na minha opinião, atribuir 100% dos cargos aos servidores concursados. Vou te dar um exemplo. Não, 100% não. Eu estou dizendo os pontos-chave. Sim, os pontos-chave. O secretário de Finanças, por exemplo, é uma pessoa de sua estrita confiança. Ah, sim, esse aí não é verdade? Tem que ser. Tá? Então, um de planejamento também. Uma pessoa que tem uma visão... mas pode ter um concursado lá do lado para fiscalizar ele. Mas necessariamente. Na verdade, quem tem que fiscalizar, e esse é o papel do Legislativo, o Legislativo não faz. Então, como sabemos que não faz, tem que ter um concursado. Não.
A fiscalização ela tem que ser constante. Exatamente. Né? Tem que ser. Existem as controladorias, justamente com essa finalidade. Que não controla, que descontrola. Mas, teoricamente, ela existe para essa finalidade. Né? E tem que fazer funcionar. Infelizmente, no Brasil, as repartições públicas não funcionam. Se uma determinada repartição, não vou citar nomes aqui, lógico, né, deixar de funcionar, né, a população não vai dar falta dessa repartição. Tem algumas repartições assim, não servem para nada, porque não funcionam, não são eficientes, não fazem nada. Né? Complicado. Infelizmente é assim que funciona. Bom, eu conversei aqui com o João, pré-candidato do PSOL ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, e agora ele vai deixar um recadinho para você, eleitor, para o dia da eleição. Ele é mais uma opção que você tem para escolher o seu candidato lá no dia da eleição, hoje, então, pré-candidato, e você vai ouvindo essas entrevistas e você vai ter opção de escolher quem você confia, a quem você pode confiar o seu voto, tá bom? É com você, João. Olha, eu quero agradecer o Conteúdo MS por essa oportunidade. Né? Estamos aqui colocando um breve resumo qual os nossos propósitos, se eleitos for, e o desejo que nós temos de fazer uma campanha séria e, se eleitos for, uma administração séria e investir sensivelmente na educação. Porque se tem uma coisa mais cara que educação, essa coisa chama-se ignorância. Ignorância é muito mais cara que educação. Então, já dizia isso Paulo Freire. Então, o nosso propósito é investir maciçamente com pessoas capacitadas, com professores, não os teóricos, práticos, né? Fazendo com que nós possamos transformar a educação, porque hoje isso não é investido, a classe dominante não quer que a educação se sobreponha para continuar sendo dominante. Então nós queremos investir maciçamente na educação, queremos dar um choque de gestão neste estado, queremos trabalhar sensivelmente na diminuição dos tributos, que é um problema muito sério. O Azambuja prometeu modificar sensivelmente isso, infelizmente não deu conta. Então nós queremos fazer com que o estado se sobreponha. O nosso estado, economicamente, é muito insignificante no PIB nacional, ele representa 1,2% do PIB, e nós queremos que esse estado esteja num status melhor, como outros estados, da ordem de 3, 4% do PIB, porque capacidade de produção ele tem. Pessoas que acreditam aqui, nós temos. E só precisamos contar com o voto do eleitor. É hora do eleitor refletir se depois desta lava-jato, desta lama asfáltica, ele vai continuar voltando no mesmo, naqueles que roubam, mas fazem. Né? É preciso acabar com isso. Esse rouba, mas faz, isso é de Adhemar de Barros, de 1950, e nós continuamos cometendo os mesmos erros. É hora de dar um basta. Nosso nome está aí, como pré-candidato, iremos lançar nossa candidatura oficialmente aqui em Campo Grande, dia 30 de junho, através dos companheiros do PSOL, do Lucien, nosso presidente. Estão todos convidados para essa campanha, dia 30 de junho. E agradeço imensamente você e Fernando por nos receberem aqui. Muito obrigado. Obrigada a você, João.